Fala galera do Pod Vapo, eu tô aqui hoje, que é um papo de Vinícius pra Vinícius, né? Mas como todo mundo conhece, FIFA Lies. Seja muito bem-vindo, FIFA Lies. Beleza, meu velho? Prazerzaço estar por aqui. Vamos pra cima. O prazer é todo meu. Vamos começar então, Lies, com esse papo aqui. Falando um pouquinho do Vinicinhos, né? Quem que era o Vinicinhos que gostava de jogar um pouquinho de videogame lá na infância, que nem imaginava jogar videogame como profissão, né? Vinicinho sempre gostou muito de jogar futebol e sempre gostou de uma outra coisa também, que era de videogame, né? Um moleque muito tranquilo assim. Minha mãe conta que gostava de jogar aqueles jogos, de brincar com aquelas... Como é que fala, velho? Aquelas madeirinhas que você constrói, uns castelinhos e tal. Sei. E aí ficava no meu canto ali, sem dar trabalho nem nada. E desde pequeno muito ativo, assim, fisicamente, né? E aí eu lembro que eu ganhei um... Pode falar o nome aqui dos videogames? Pode. Um Super Nintendo, quando eu tinha uns 6 anos. E putz, velho, eu Foi lembro o meu primeiro até também. hoje, assim, de cor, velho, Super Mario 4 World. Super Mario World. Eu lembro até hoje aqui as primeiras 6 fases, de tanto que eu jogava, porque não tinha internet, né, pra você mudar e tal, essas coisas. Você não sabia se você ia pra direita ou se ia pra esquerda pegar a frutinha, né? Exato, eu sempre começava pra esquerda pra poder pegar o negocinho lá que você... Que era do Yoshi, né? Não do Yoshi, era do cogumelo. Do cogumelo. Que ficava com a exclamação, né? E aí, sempre fui muito apaixonado, assim, pro jogo. E sempre gostei muito de futebol, assim, louco, doido de acordar às 6 horas da manhã e querer sair e jogar futebol na rua, né? Lembro dos meus tios ali, moravam numa rua sem saída, então a parte boa era exatamente de poder jogar bola na rua sem ter problema. E eu morava numa casa e meus tios moravam numa outra casa do lado, a gente usava o portão deles de gol, né? E aí dava, nossa... Quando o portão na rua casava com as traves, ficava... lindo demais. Aí eu jogava 3 em 3 fora, jogava linha, jogava essas coisas todas aí. Sempre, assim, muito, muito ativo fisicamente, apaixonado por futebol. E aí, fui desenvolvendo, né? Jogando muito, assim. Passei por fases que eu até nem joguei futebol tanto na vida real quanto no videogame. Uhum. Que aí eu fui mais pro lado do CS... Joguei durante algum tempo Tibia também. Sempre muito ligado assim, a tecnologia e esporte, geralmente futebol, mas gosto também de acompanhar outros esportes. E um pouco antes, né, dessa fase de ir para outros jogos, meus pais são separados desde que eu era bem pequeno, e depois minha mãe conheceu o meu padrasto, meu ex-padrasto, e depois de algum tempo, um dos filhos dele veio morar conosco, Maurício. E aí, nessa época, eu já tinha o Play, ele também já tinha o Play, e a gente jogava em Eleven. E aí foi que eu acho que deu assim, um grande avanço na minha gameplay. O Winning Eleven é um marco, né? Ele muda... Mas porque vinha do FIFA 96, não sei se você jogou FIFA 96. Joguei, que você chutava a bola, fazia as curvas, assim. Eu joguei. Só que até então era muita brincadeira. E aí o Winning Eleven, eu joguei desde aquela versão que era em japonês. Que os caras não corriam 99, eles corriam até 19. Que parecia 19. Tudo Minecraft, né? Tudo Minecraft. Ele falou 1, 2, go. E era real pra gente, né? Nossa Aquilo tava perfeito o gráfico, né? Porque você sai do Super Nintendo, você foi pro Play, você fala, caraca, aqui parece de verdade. Roberto Carlos tá careca. E os caras usavam o Roberto Carlos. Dessa época que os caras usavam o Roberto Carlos no ataque, né? E tal. E aí foi, eu acho que o grande salto de gameplay, porque a gente era tão competitivo que, primeiro, a gente fazia um time de Master Liga, cada um, só que eu só podia escolher os meus caras, você não podia escolher. Então antes a gente já sentava e tirava um para o ímpar. Pra ver quem escolher primeiro. Aí beleza. É igual aquele comercial da Nike que ele tá no terrão lá e os caras começam a escolher o jogador, né? Aí ele escolhia, o goleiro dele, aí eu escolhi o meu. Aí ele escolhia. Só que tinha um detalhe também, não sei se você vai lembrar, o pessoal que joga dessa época, quando você fazia a tabela, você fazia 1-2, travava o oponente. Então você fazia 2, meio que o zagueiro ficava meio tipo... O que tá acontecendo? Então, e aí outra coisa também é que você fazia 2, ele já devolvia a bola na hora. Não era você fazia 2, ele passava... Não tinha opção de pensar. Não tinha opção. Só que era muito forte isso. Então a gente instituiu algumas regras. Uma delas era que não podia fazer 1-2. Uma outra regra era, no time, só podia um jogador correr 19. Né? O Ronaldo Fenômeno, o Roberto Carlos. Deixa eu fazer uma pergunta só nisso daí.
não saía automático o One-Two, não, porque o One-Two ele sai automático, né? Já era o L1 e o X e... Meu, não, então, mas aí a gente aboliu da gameplay, não podia. E quando fazia era falta. Quando fazia, jogava a bola pra fora, devolvia a bola, porque coisa assim. Era muito automático, né? Não podia fazer. E aí a gente falou, então, ó, ou um jogador com 19 de velocidade, ou 3 jogadores com 18 de velocidade. Você pode escolher. E aí nós dois, eu não lembro muito do time dele, eu lembro mais do goleiro dele, usava o Barthez, né, no gol. Mas eu escolhi 3 caras que corriam 18. Porque eu amava o Davids, ele usava o óculos, eu achava muito estiloso, o cabelo dele, pá. Era o primeiro cara que eu escolhi, era o Davids, ele corria 18, ele jogava no meio de campo, né? E aí eu lembro do Cláudio Lopes também, um argentino que jogava na ponta, e eu não lembro agora quem era o outro cara que eu pegava que era 18 também. Mas enfim. E aí eu tô falando isso porque foi aí que eu acho que o grande salto, porque a gente foi criando dificuldades, e essas dificuldades foram aperfeiçoando também a gameplay. Aí passou esse tempo, eu fui pra outros jogos, não sei o quê, aí depois eu voltei a jogar o PES, né? Bomba PES. Vocês criaram muito que é o que tem hoje, que chama de ban list, né? Uma lista de coisas que, por exemplo, hoje no Qualify tem certas limitações que você pode usar ou que não pode usar. Sim. Era muito o que fazia lá também. É porque a gente meio que foi criando níveis mais difíceis de jogar, porque senão ficaria uma coisa que a gente não tava jogando a bola, futebol. Era uma coisa tipo fácil, resolve e já era. E aí a gente fez isso, e aí depois, quando passou essa fase, eu voltei pro PES, né, pro Bomba Pet e tal, e aí praticamente toda sexta-feira a gente saía da escola, passava numa vendinha que tinha bomboniere, que fala, né? Comprava aquele saco assim de 5 quilos de salgadinho, sabe? Aquele de cebola, palitinho, não sei o quê. Ia pra casa de um amigo... Era o isopor, né? Isopor, era R$1, era 5 quilos, assim. E aí a gente ficava literalmente a tarde inteira jogando. E aí tinha outras regras também. 3x0 passe controle, que tinha muita gente. 6, 7 caras, 8 caras. 3x0 passe controle. Aí a gente pegava os times mesmo da temporada. E aí tinha a setinha pra cima, pra baixo e tal. Eu sempre pegava o Real Madrid, porque eu adorava o Ronaldo Fenômeno. Pra mim ele era monstro demais. E aí sempre me destaquei ali com os caras. E aí depois o que aconteceu foi que a vida adulta chegou, tive um filho com 18 anos e tal, comecei a trabalhar, a estudar. Só que o Antio foi assim, muito rápido ali, né? O Antio foi muito rápido e aí acabamos ficando já bem jovens, já cheio de responsabilidades. E aí só que toda vez que eu tinha um tempinho livre, eu gostava de jogar Wing Eleven. Eu jogava um CS também, mas Wing Eleven não, desculpa. Era o CS de LAN? Era de LAN que eu jogava. 1.5, lá atrás. Bem lá atrás. E, meu, LAN House lotava, né? Nossa, você tá maluco. Era coisa de doido. Tá maluco. Eu era viciado, assim, velho. Sem brincadeira. Da minha mãe parecia jogo de futebol lá dentro. Nossa, velho. Da minha mãe buscar, assim, mano, 8 horas da noite ali, cochilando na mão, saía já. Quem lucrou com Lan House, lucrou, cara. No Pinote. Nossa, eu amava CS. Eu amava. E aí também fui me desenvolvendo, porque eu sempre tive uma característica nesse sentido, assim, se é uma coisa que eu gosto muito, eu vou até o fim, eu vou, tipo, no limite das coisas. Você absorve tudo, tenta... Eu vou no limite. Muito competitivo, né? Não só competitivo, mas eu quero, tipo, saber todo o detalhe, me colocar em situações mais de desvantagem, vantagem, e testando as coisas e ganhando experiência mesmo, no sentido de curiosidade de desenvolver mesmo. E aí, com 20 anos, surgiu a oportunidade de eu ir morar fora. E aí, nesse tempo dos 18 anos até os 20, eu nem estava jogando, inclusive, né? Que eu estava muito focado em prover, né? Em trabalhar, estudar, porque foi muito rápido, assim, a Agora que a responsabilidade é enorme também, né? Não, foi dos 17 para os 18 anos, então, querendo ou não, você é meio que moleque, meio adolescente, do nada você já é homem feito e você tem que correr atrás ali das coisas, né? E aí quando eu fui lá para fora, eu estudei certinho, fazia umas coisas certinhas, só que eu acabei voltando uma vez pro Brasil, meu irmão pediu para eu trazer um videogame para ele, o Xbox, que era muito barato. Quando o dólar devia estar 1,80, né? Tava acho que R$2, velho, mais ou menos. Bons tempos. Bons tempos. Aí foi 2010, velho. 2 anos atrás. Eu trouxe e aí eu tava aqui no Brasil, fiquei uma semana para depois voltar, né? Porque eu fiquei 1 ano praticamente estudando. E aí eu vi ele jogando online. Ele tava jogando PES ainda. Porque ele jogava PES, né? Eu jogava PES ainda naquela época.
E aí, falei, caraca, velho, será que ele tá jogando online? Aí ele, tô jogando online. Aí ele me mostrou, falei, caraca, sensacional, que velho. loucura, Eu vi meus amigos, meus familiares e fiquei ali jogando um pouquinho. Ter esse salto aí do Winning Eleven pro online deve ter sido... É porque eu adorava jogar Master Liga, né? A gente também tinha os nossos times, né? A mesma coisa, como eu contei do meu irmão, filho do meu padrasto. Castolo, tinha um Castolo? Tinha o Castolo, tinha Miranda, alguma coisa assim, no meio de campo, tinha uns caras assim, né? E aí, eu fiquei, assim, extasiado, porque quando eu olhei, eu vi que tinha a conexão com o cabo de rede ali atrás, mas eu nunca pensei, tipo, pra mim tava muito distante ainda. Uma coisa era CS, com computador. Um lado do outro, né? LANzinha e tal. Você fala, não, dá até pra jogar online, porque tá todo mundo conectado na internet, mas eu ficava pensando, pô, ninguém vai conectar o cabo da internet no videogame. Aí eu fiquei maravilhado. Aí beleza, voltei, passaram alguns meses, aí eu comprei um lá, pra mim, um Play. E aí comprei o Era o 3? O Wing Eleven não, o PES, né? Era o 3. Eu sempre fui muito de pegar, como todo brasileiro que tem ainda o privilégio de ter videogame, você nunca pegava, saiu o primeiro, você pega o primeiro. Tipo, saiu o segundo, você pegava o primeiro. No meu caso eu tive o Super Nintendo e eu saí direto pro Play 2, eu não tive o Play 1. Então... Eu tinha que ir na casa do amigo da rua ali pra jogar, que sempre tem um amigo da rua que tem, sim, né? Sempre tem. E aí ia na casa dele pra jogar. Então, eu tive, só que, sei lá, o Play 1 foi lançado em 95, acho. Eu fui pegar, sei lá, 99. Por aí. Aí beleza, aí saiu o Play 3, aí eu peguei o Play 2. Peguei não, né? Meus pais me deram. Aí saiu o Play 4, eu não tinha... Desculpa, Play 4 não, Play 3, eu não tinha pego. Né? Já tinha saído o quê? 2006, 2007. Então, 2010, tô lá estudando, não sei o quê, aí pego o Play. E aí, eu morava num lugar que eram vários estudantes, assim, tinha, sei lá, 2 mil, 3 mil alunos. Não, você já morava dentro meio que da escola, assim, tinha meio que eles pegaram meio que um quarteirão, assim, aí tinha os prédios de estudo, tinha o prédio administrativo, também que era onde servia as refeições, tinha os prédios de dormitórios. E aí, tinha lá no prédio administrativo, lá na parte central, lá do refeitório, também tinha uma TV. E aí, um dia lá, no final de semana, eu levei o Play lá. E aí, conheci uns caras, né, uns amigos ali, aí ficamos lá jogando. Aí, ganhando, perdendo e tal, beleza. Aí, joguei online também, enfim. Resumindo, voltei pro Brasil. E aí, foi que eu descobri que dava pra jogar online, né, que era bacana, que, enfim, de fato estava sendo difundido. Só que quando eu voltei pro Brasil... Isso daí era PES 10, né? Quando lançou o PES 11, velho, eu senti uma diferença absurda, assim, descomunal de coisas que tinham dentro do jogo. Então, por exemplo, no 10 não tinha negócio de você comemorar o gol. No 11 tinha. No 10 eu já tava sentindo algumas mudanças, mas ainda assim pra mim era o PES, o Wing Eleven ali. Só que a mudança do 10 pro 11, eu falei, mano, esses caras estão querendo imitar o FIFA. E, mano... Como todo cara lá de trás, se você joga o Wing Eleven, se você joga PES, você não joga FIFA. Se você joga FIFA, você não joga PES. E eu falei, mano, os caras estão traindo movimento, tá ligado? Os caras estão traindo movimento. E aí eu falei, mano, e agora o que eu faço? Porque eu falei, putz, mano, estão perdendo a essência do que eu realmente gosto dentro do jogo. Mas eu não posso jogar FIFA, não posso... Não, é que nem trocar de barbeiro. É que nem trocar de barbeiro. Trocar de barbeiro. Troca o cara que corta com o seu cabelo. Não dá. Não tem como. Era meio que trocar de time, assim. Eu sou corintiano, vou virar palmeirense. Pô, eu sou flamenguista, vou virar vascaíno. Isso é rixa. Aí, beleza. Pai, eu falei, não, cancela então. Não vou mais jogar. Aí passou um mês, passou 2 meses, minha mão coçando, porque... pra quem gosta de futebol, não tem como. Quem gosta de videogame, muito difícil. Aí foi. E aí eu lembro que meu irmão pegou o FIFA. 11? O 11. Mas eu vou te falar, você teve essa troca até que eu acho que muito rápido, porque eu acho que eu senti essa grande mudança de todo mundo mudar de PES para FIFA foi ali no 13. No PES 13, que teve uma grande mudança no PES ali de estrutura. E o FIFA deu um salto de qualidade assim que... Quando via na época ali, tanto que foi o FIFA 14, que foi, eu acho que o primeiro do Ultimate Team, se foi o 13 ou o 14. Não, já tinha o Ultimate Team. É que se popularizou mais, eu acho, ao longo do tempo. E aí eu acho que esse estalo foi nesse, você teve um pouquinho antes. É porque pra mim já era muito claro ali que eles estavam... Essa parada de comemorar gol, por exemplo. Sim. Tipo, é legal
legal se você parar pra pensar, essa personalização. Eu quero comemorar o gol desse jeito, daquele jeito. Pô, Mas naquela época você fala, não, isso daí é FIFA, isso o daí é principal não é nem besteira, isso, eu velho. acho. Eu acho que é quando o Ronaldinho faz gol, o Ronaldinho sambar. Por exemplo. E aí, eu vi ele jogando, e aí ele tava dentro do time Team, meu irmão. E aí eu, sei lá, eu tinha chegado do trabalho, tinha chegado da faculdade. Péssima influência, seu irmão. Meu irmão mais novo ainda. Aí eu tava olhando, aí vi ele jogando, aí ele voltava pro menu, aí daqui a pouco tinha um outro cara no time dele. Eu falei, mano, o que você tá fazendo aí? O que você tá fazendo? Tô jogando FIFA. Mas não tô entendendo, você tá mexendo aí no seu time? Ele, vou, compro o jogador, vendo o jogador. Eu falei, não, como assim você compra o jogador? Eu coloco lá no mercado, vendo, depois eu compro outro. Aí eu falei, pera. O mundo abre, né, cara? Mas aí você coloca um cara, sei lá, um cara que você não tá conectado com ninguém. Não, eu tô na internet. Não, mas aqui de São Paulo. Não, se o cara estiver no Japão, se o cara estiver na Europa, ele pode me comprar. Eu falei, não. Calma, muita informação, calma. Pera aí, me explica direito esse negócio. Aí é isso. Aí ele explicou, eu falei, tá, então resumindo, é como se fosse a Master Liga online. Se ele tivesse chegado nesse ponto direto, né? Se eu tivesse falado, eu já tinha resolvido. Aí ele falou, Eu falei, não é possível. Não é possível que os caras fizeram a Master League Online, onde dá pra você fazer ali a gestão do seu time, você é meio que presidente do time e tal, né? Enfim. Você compra e vende jogador. Eu falei, não é possível. Aí fiquei sentado ali maravilhado de olhar. Eu falei, não é possível. Sabe quando você, você não quer acreditar porque você não quer ser... Você não quer sofrer, você não quer se decepcionar, que não é aquilo. Mas era exatamente o que eu esperava, né, ali. E aí eu falei, putz, não é possível. É que a gente não esperava, né? Não esperava. Já tinha Master League, era aquilo e acabou. Mas o da hora da Master League é você poder trazer os caras e você ter essa competitividade online. E quando tem um mercado ali que tá todo mundo ali, é uma coisa boa, cara. E aí você poder vender, comprar, fazer gestão. A Master League, o legal era exatamente você fazer isso, só que você tinha um universo muito pequenininho ali, só dos seus amigos do bairro. A gente estava até falando antes aqui, né, de competitividade, quando você vai para online que você vê mesmo qual é o seu nível e tal. E aí eu fiquei maluco, fui lá, comprei o FIFA, e aí eu lembro até hoje, assim, que quando eu comecei a jogar, eu mexi nos controles, né, pra deixar, até hoje eu jogo parecido com o PES, então... o alternativo... o alternativo do alternativo. E aí eu lembro que assim, os primeiros jogos eu tomei goleadas, né, e os caras, sei lá, viravam um jogo assim, aí o cara ia dominar, ele dominava do jeito que o FIFA domina. Aí eu falava, nossa, velho, esse cara joga muito, velho, ele só dominava a bola. Ele tava andando com a bola. Nossa, mano, esse cara joga demais, esse cara é monstro. Aí fazia um gol assim, nossa, caraca, velho, esse cara é monstro, não sei o quê. Só que é o que eu falei, né? Eu peguei, comecei a jogar ali. E aí eu fui grindando. E, pô, óbvio, cometendo um monte de besteira também. O 11 ali foi o que eu cometi. Tem que errar, né? Comprava, sei lá, o Paulo Henrique Gans corria 40 por 10 mil coins. Mas eu vou te falar, o primeiro erro que eu cometi quando eu voltei a jogar FIFA foi no 20. Eu sempre gostei muito da Juventus, né? Minha família italiana, meu avô torcia muito pra Juventus e eu fui lá, puta, vou pegar aqui o Pirlo e o Del Piero. Pra quê, né? O Pirlo a gente sabe que não tem como, né? O Del Piero até dava, mas era bem no começo, então não tem como. Então você sentiu o baque, fala, puta, meu cara que eu gosto é horroroso. Sim, competitivamente, né? Porque é muito difícil você trazer a genialidade do Pirlo, que não era um cara muito físico, pra dentro do jogo, né? Ele era muito cerebral, né? Muito inteligente, né? Aí como você coloca. Mas enfim, e aí fui jogando. E eu lembro também que nessa parte competitiva eu conheci um site online, era um fórum, assim, que o pessoal se reunia pra jogar. Sem nada, assim, tipo, meio que se reunia e você tinha as divisões. É parecido com o Reddit, né? Tipo um Reddit, assim. Aí eu não lembro quantas divisões tinha, 5, 6 divisões. E todo mês tinha lá o campeonato, aí você tinha o seu time e você jogava. Eram 10 caras por divisão, ida e volta. Sei lá, os 2 ou 3 primeiros subiam e os 2 ou 3 últimos desciam pra divisão de baixo. Vixe. Aí comecei a matança. E você vê, o meu nome era Rei do Fute, eu chamava, por causa do Wing Eleven. Que era a minha PSN lá atrás. E aí eu fui jogando.
e avançando. E aí, pô, de novo, né? Questão de competitividade, e aumentando o nível e tal. Isso foi bacana também. E aí, depois, passou um tempinho, então passam-se os anos aí, quando eu voltei pro Brasil já era final de 2010. Então, 2011, aí comecei ali, no mês de 2011, vamos supor, comprei o FIFA, comecei a jogar o 11, mas já jogava o Ultimate Team, aí no 12, pô, lembro do Neymar, Bale, Modric. Modric estava no Tottenham ainda. Neymar no Santos. Pô, fazia uns times... E ainda tinha os times brasileiros, né? Tinha times brasileiros. O Neymar era 84 de geral. Acho que foi no 13 que eu peguei o Neymar, na realidade. Que foi o último, se eu não me engano, com times brasileiros. Aí, fui jogando ali. Só que, pô, com a vida pessoal, mais trabalho, mais estudos... Caminhava paralelo, né? Caminhava paralelo, mas eu comecei a pensar. Falei, pô, peraí, velho. Eu amo jogar, adoro, mas isso também tá me atrapalhando um pouquinho aqui no meu desenvolvimento dessas outras partes. Porque às vezes tinha um tempinho livre, ao invés de ficar com a namorada, poxa, eu jogar um pouquinho aqui, então, né? Daquele jeito. Aí eu falei, o que eu posso, mano, inventar pra que eu continue jogando e, sei lá, desenvolva uma nova habilidade tendo o FIFA como pano de fundo. E nesse mesmo tempo, meu irmão me mostrou o canal de uns caras, de dois caras principalmente, Capsize e do Marrone, que são os caras que era primórdios lá do YouTube, né? Junto com o Mu e tal, mas eu não conhecia o Mu, não conhecia. Só conhecia os dois porque os dois jogavam Ultimate Team, era o foco deles. E aí eu comecei a desenvolver o hábito de estar jogando e escutando os vídeos, vendo os vídeos, que é o que eu acredito que muita gente faz hoje em dia, por exemplo, com as lives, né? Com as minhas lives ou com os conteúdos aí do pessoal que cria. E aí eu falei, pô, quer saber? Acho que eu posso fazer isso daí. Aí eu posso aprender a editar vídeo, né? Vou aprender talvez a me comunicar melhor, vou desenvolver algum outro tipo de skill, né? Skill. Enquanto eu continuo jogando, aí eu vou ter uma desculpa pra poder falar, não, peraí, tô trabalhando. Mas eu nem... Pô, naquela época, 2014. Hoje é muito realidade o que a gente tem. Sim. 2014... Ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Aí eu falei, beleza. Aí eu lembro que, pela primeira vez, eu peguei um videogame quando ele saiu. O PS4 saiu em outubro, mais ou menos, de 2013. Porque eles precisam se organizar por conta do Natal e tal. Sim. E ali em janeiro de 2014 eu peguei. Peguei um Play, peguei uma placa de captura, fiz um curso lá pela internet mesmo de edição de vídeo e coloquei as caras lá em janeiro ali. Aí, cara, assim, primeiro vídeo, mesmo tendo feito curso, vixe, não, mas não tem jeito, né? Quando você vai, lá, quando começa é assim, não tem jeito. Sei lá, 8 horas pra fazer. E o pior é que assim, eu peguei a placa de captura, né, que grava o conteúdo, ela gravava no HD. Então, eu gravei alguns jogos ali, comecei uma conta lá da 10ª divisão, chamava A Escalada, eu acho. A Escalada da 10ª para a 1ª divisão. Gravei, sei lá, 10 joguinhos, aí fui pegar, cortei, né, todos os melhores momentos, fui fazer a narração em cima. Aí levei 8 horas, 10 horas, por quê? Porque eu fazia a narração e aí eu errava. Aí começava lá do zero. Porque era aí também até os aplicativos de edição. Na Audacity, essas coisas, assim, eu usava o Sony Vegas. Aí eu lembro provavelmente que eu cheguei num ponto que eu falei, quer saber? Eu vou fazer e eu corto meus áudios também, né? Porque senão... Aí levei um tempão. Aí postei o primeiro vídeo. No primeiro vídeo já, ó, tirando minha mãe, minha namorada, meu irmão, que viram, né? Já peguei, sei lá, 10 visualizações, vai, e um comentário. Bernardo era o nome do primeiro. Até hoje, tem até o carinha até hoje com o Bernardo, né? Bernardo. E eu lembro que assim, né, o pessoal até pergunta, né, mas quando você começou, como é que foi? Pô, eu lembro que eu falava baixinho, eu gravei baixinho, porque eu não contei pra ninguém, porque eu tinha medo do meu irmão me zoar e aloprar, né? Porque hoje, pô, todo mundo me conhece como falar isso, beleza, mas na época eu fiquei pensando no nome, eu falei, mano, vai ser esse nome aqui, porque já coloca um slogan, venha fifalizar você também. Como eu falava inglês, eu falei, será que eu faço inglês do marketing já tava lá. Já tava raciocinando. Eu falei, vou pegar um negócio que seja em português e inglês, a mesma coisa, a mesma linguagem, e depois se eu quiser meter o inglês aqui, eu meto o inglês fácil, né? Um nome fácil. Aí eu lembro que eu falei bem baixinho, assim, gravei bem baixinho e tal, tá até hoje nesse vídeo no canal. E aí postei. Aí viram.
Só que eu falei, mano, não é possível que eu levo 10 horas pra fazer um vídeo de 10 minutos, velho. Aí o Capsize, por exemplo, que era o cara que eu assistia direto, ele falava com uma tal desenvoltura... Uma naturalidade, né? E ele, não, porque aí eu fiz isso daqui, aí, não, mas olha o que aconteceu aqui. Aí mostrava, não sei o que, tá? Caraca, mano, mas que naturalidade. E o meu, assim, engessadão, assim, eu com medo, eu falando baixinho e tal. Não, porque aqui, né? Olhar a primeira vez pra câmera assusta, né? Nossa, não tinha nem câmera. Eu só fiz o áudio. Só fiz o áudio. Só que eu digo até da minha voz, assim, mais lenta, sem mudança de... Não sei se era o seu caso, mas a gente pensa muito no que os outros vão pensar, muito, né? Muito. Então acaba... E qualquer detalhe ali, qualquer comentário que seja negativo, você fala, já era, acabou. Já era, acabou. Você tem razão mesmo, é uma porcaria, não sei fazer isso daqui e tal, deixa eu ficar só jogando mesmo. E felizmente eu não tive nenhum comentário assim, né, negativo. Tava falando baixo exatamente pelo receio, né, do meu irmão me zoar, mas ele gostou também, deu uma força. E aí eu falei, tá, pro segundo eu vou fazer um roteiro então. Porque aí eu já escrevo, como eu já tô gravando, eu já escrevo a parada, beleza. Fiquei umas 2-3 horas fazendo o roteiro. Aí o vídeo tá lá também no canal. Ficou assim, oi, tudo bem? Eu sou o FIFA-Lize. Bem-vindo a mais um vídeo. Ficou uma coisa meio... robotizada, fria e tal. Aí postei isso. Eu falei, mano, não é possível, os caras não fazem assim, velho. Aí fui, aí o terceiro tentei, o quarto tentei, aí sei lá, no quinto eu falei, quer saber? Eu vou gravar junto enquanto eu tô jogando, porque aí tem minha reação natural. Sim. E aí eu não preciso ficar pensando muito na parada. Aí dito e feito. Aí como a minha placa de captura era uma coisa que eu gravava no HD, eu fazia uns testes ali, 1, 2, aí ficava meio que sincronizando as paradas, e aí comecei a gravar junto, e aí começou a ficar um pouco mais tranquilo. Aí depois de um vídeo por semana passei a postar 3, até que chegou a Copa do Mundo, eu falei, quer saber, eu vou sair do meu trabalho. Também tinha as minhas questões pessoais ali, de vida e tudo mais. Falei, quer saber, eu vou me jogar nisso daqui, velho. Vou sair dessas outras coisas aqui, vou organizar as minhas coisas e vou me jogar aqui. Parou de ser uma desculpa pra ficar jogando como... porque era agora um hobby. Você joga pra ser desculpa pra trabalhar. Não, era um hobby. Aí eu falei, quer saber, velho, eu acho que tem possibilidades aqui dentro. Mas não era nada parecido com o que é hoje, né? Eu falei, vou me jogar então. E aí eu comecei a trabalhar insanamente para poder fazer virar. É muito interessante essa parte, porque a gente vê hoje, é muito fácil a gente olhar sem a cortina de fumaça na nossa frente, que hoje você, tem uma estrutura, vou fazer live, vou tentar cativar um público para mim poder começar a trabalhar com o que eu gosto de jogar videogame. Né? Antigamente a gente tinha uma cortina de fumaça que deixava... o próximo passo obscuro, né? A gente não sabia o que poderia acontecer. Não tinha, né? Não tinha um influencer, Você tinha até, como eu falei, por exemplo, do Número Pro, do Capsize, do Marrone. E, até é importante frisar também. Nesse meio tempo, eu tive, muita sorte também. Porque eu comecei a fazer meus conteúdos e o pessoal meio que gostou de mim, aí... um começou a falar, não, tem um cara novo no cenário aí fazendo conteúdo, não, segue lá, dá uma oportunidade aí pro cara, vê lá. E dali, sei lá, 2 meses, como eu falei, tinha 10 visualizações, eu tinha 300 visualizações. Que já era uma doideira lá atrás, né? A gente tá falando de YouTube lá, o Mu Pro, que hoje tem 3 milhões de inscritos, tinha 40 mil inscritos na época. O que já era loucura. Eu falei, mano, 40 mil inscritos. O Capsize tinha uns 10, o Marrone tinha uns 5. E aí eu falei, caraca, velho. Eu tinha, sei lá, 100, 200. Eu falei, caraca, velho, muita gente. Muita gente. E era mesmo, porque, comecei do zero. Sim. Né? Do zero literalmente, assim, de pegar a edição e de ir fazendo as coisas na paixão mesmo. Porque você falou, hoje a gente olha, você já tem uma estrutura, você já tem um caminho e tal. Só que hoje também tem muito mais concorrência. É muito mais realidade. Na época, foi totalmente pela paixão, assim mesmo. Né, do caminho. Quem corta o mato alto acaba tendo uma chance maior de sucesso, né? Porque é inovação, né? É o risco, no final das contas. Quanto maior o risco, maior o retorno. Mas também teve muita gente que começou lá atrás e hoje trabalha com outras coisas, foi para outros caminhos. Então é difícil também você se manter relevante e você trazer muito novidades. Trabalho, é muito trabalho. Eu acho que não só isso, né? Entra em outros pontos também de você... Porque só trabalhar duro... Sim, tem que ter inteligência, claro. É essencial. Tem que ter mas você também tem que ser estratégico. Você também tem que olhar o mercado, né? Olhar as tendências,
ficar ali, se renovar, Sim. Buscar o que você... Perceber rápido quando você está saturando no assunto. Por exemplo, né? E aí você vai entrar, por exemplo, em comunicação, você vai entrar em redes sociais, como é que funciona o algoritmo, você vai entrar em estratégia de conteúdo, o que você quer atingir, você vai entrar em dados, você vai entrar em um monte de outras coisas que não são de fato relacionadas a você jogar FIFA. Por exemplo, no final acaba sendo a última coisa que se faz, né? Que aí quando você entra no ponto mais profissional, aí de fato para de ser uma coisa de hobby e aí vai se tornar uma coisa profissional e muito provavelmente vai ser uma coisa que você vai fazer bem menos do que você faria se você não estivesse trabalhando com isso. Até porque o que era hobby não é mais hobby. Não. Então eu imagino como um cara que é jogador de futebol. Ele vai chegar em casa, ele vai assistir jogo de futebol. É muito aquela parte que o pessoal comenta, né? Tem um ditado aí popular que trabalhe com aquilo que você gosta, que você nunca vai trabalhar um dia na sua vida, né? Sim. Mas também não é muito assim, né? Eu acho que assim, é importante importante você fazer. Mas é importante você também ter a noção de que uma coisa era o que você fazia por hobby, por brincadeira ou por curtição, no sentido positivo da palavra, de você estar ali curtindo, sem responsabilidade em nada. Outra coisa é você ter que acordar cedo, você ter reunião, você ter que fazer essa outra parte dos bastidores. Mais burocracia, né? Porque aí você não está falando só de jogar. Sim. Está falando do negócio, está falando dessa outra parte de gestão também, né? Mas foi isso, assim, no geralzão da parada. E óbvio, né? Com um monte de coisa que aconteceu pelo caminho. E a gente tem esse link agora que é quando você começou, não sei se você foi morar ou se você começou a gravar com o Senna, né? Sim. Não sei se foi nessa virada de chave, né? Não, foi mais pra frente na realidade. Porque a minha carreira era dividida por pontos, né? Eu comecei então no YouTube. E aí eu falei pra você, eu comecei com um vídeo, aí depois eu passei pra 3 vídeos por semana, aí depois eu passei para 1 vídeo por dia, que eu tava ali já meio que, acho que eu vou fazer isso aqui, hein? Foi no meio de 2014, depois da Copa ali, depois do 7-1. E fora que o FIFA tava muito bonito, né? Da FIFA World Cup, né? Também. Tava um hype absurdo. Aí eu falei, quer saber, vamos jogar. E aí, o que eu falei da intensidade, né? Vamos jogar. Só que eu não me jogo, tipo... Não, vou de vez em quando, um passinho de cada vez. Não, você mergulha. De cabeça, né? Os caras ficam zoando na minha cabeça, de cabeça, direto. E aí eu comecei. Cara, eu gravava 3 vídeos por dia e editava os 3. E depois fazia um pouco de live, porque eu falei, isso daqui eu acho que tem um negócio legal, velho. De novo, entrando na parte de olhar mais estratégico... Uhum. Não só da paixão, mas de, peraí, como que eu faço para viver disso? Né? Eu amo tanto isso daqui, como que eu faço para poder viver disso aqui? Tem que ter algum meio, né? Eu tenho que pagar as contas no final das contas. Né? Então eu tenho que ter alguma forma de monetização, de recurso aqui, para eu poder continuar vivendo da minha paixão. Falei, eu vou também fazer umas lives, não me dão nada de grana, mas eu já tô plantando um pezinho ali. Sim. Porque eu acho isso daqui, eu adorava fazer live. Porque diferentemente da parte de edição, que nunca foi a parte que eu fui muito interessado, que era minha paixão mesmo, minha paixão era jogar FIFA e conversar com as pessoas, comunicar. Né? E resenha. Na live eu fazia só isso. Eu jogava FIFA e resenhava. Não tinha um pós. Porque na hora que eu tava gravando, eu tava ali jogando e tal, beleza. Mas a preocupação só que aí, tava no conteúdo, né? Não só isso, mas eu terminava, aí eu tenho que pegar o vídeo, né? Eu tenho que cortar, né? Tem que colocar os efeitos, eu tenho que renderizar, tenho que subir pro YouTube, miniatura, tal. Aí, falei, não, mas vou resolver. Vini, eu tinha 10 mil inscritos no meu canal do YouTube em outubro de 2014. Então, lançamento do FIFA 15, eu tinha 10 mil inscritos. Quando chegou outubro de 2015, eu tinha 100 mil inscritos no YouTube. Eu cresci 10 vezes. E aquilo permitiu uma certa monetização. E aí eu fui vivendo e fui desenvolvendo. Nesse meio tempo, eu comecei a fazer umas lives que surgiu uma oportunidade. Você agiu naturalmente com esse aumento? Porque pensava o Laís começando, né? 100, 200 inscritos já era muita coisa. Quando você viu de 10 mil para 100 mil, em um ano só, foi uma loucura, né, cara? Não, aí eu já tava meio calejado. Não calejado, mas aí eu já tava num modo mais tipo, eu vou fazer isso daqui acontecer, de alguma maneira. Então eu vou estudar, eu vou pra cima.
Então, não tinha tempo, na realidade, para me deslumbrar, né? Deslumbrar. Não existia essa possibilidade porque eu estava tão focado dentro do que eu estava fazendo e tão ali, não preocupado, mas direcionado a fazer aquilo dar certo, que acabou sendo uma coisa que... natural, né? Que não havia espaço. Óbvio, ao longo desse tempo todo, tive muitos altos e baixos, assim, de fazer conteúdo, de ficar mais recluso, de não aparecer, de haver cobrança do pessoal que me segue e tudo mais. Depois a gente pode até falar sobre isso, mas não nesse sentido de deslumbramento, e sim muito mais um pouco dessa ansiedade que eu não sei se todos os produtores de conteúdo sofrem com isso, mas nessa gangorra, né, de altos e baixos e do não saber o que vai acontecer, porque a gente fala de uma profissão que é muito incerta, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Tem hora que você tá, tô na crise da onda, aí você se deslumbra, aí você fala, eu sou o cara, não sei o quê. Aí, daqui a pouco você dá uma porrada que te traz pra realidade. Porque é uma profissão, porque a gente depende que as outras pessoas gostem da gente. Sim, só que aí você começa, você tá num hype legal. Aí você começa, não, porque agora eu vou aproveitar, já trabalhei pra caramba, mano. Aí você começa a dar uma aproveitada, aí não aparece, aí você não produz conteúdo, aí não sei o que, aí começa a perder a relevância, porque é normal. Aí você fala, não, mas isso daqui é minha paixão, não, vou pra cima. Então, os meus altos e baixos foram muito no sentido mais emocional de lidar com as minhas próprias questões do que nesse sentido de deslumbramento mesmo. Mas é óbvio que passei por momentos que você fala, caraca, mano, eu sou pica, né? Mas, olhando pra trás, obviamente gostaria de ter mantido um pouco mais os pés no chão, né? Mas enfim, depois a gente entra nesse assunto. A pergunta foi sobre o Senna. O que aconteceu foi que eu fui muito focado no YouTube, aí depois surgiu uma oportunidade de fazer umas lives, aí aquilo me manteve em termos financeiros durante algum tempo, só que a plataforma começou a dar uns calotes, 1 mês, 2 meses, aí pagava. E aí, eu tomei um calote de 5 meses, velho. Caraca. E a plataforma não pagou, não acertaram. Caraca. E aí eu lembro que eu fiquei na plataforma até esperando 5 meses, aí chegou um dia que eu falei, mano, não dá pra continuar. Aí eu fiz um tweet falando, né, do que estava acontecendo, sem expor nem nada e tal. Só falei, por favor, me pague. Né? Porque eu também não acho que é você mandando tomar naquele lugar. Não que vai resolver, né? Também, cara. Não sabe? Resolve nada. Até porque eu tava com receio. Eu falei, os caras não pagaram até agora. Se eu vou pra esse lado de escambo tudo... Não vai receber mais. Aí talvez que eles me paguem mesmo. Não pagaram até hoje, no final das contas. Mas talvez eles me paguem mesmo. Aí eu falei, não, vou falar na moral aqui, com respeito. Mas... né, cobrando o que tem que ser cobrado, eu falei, e vou nessa. Mas assim, sempre naquilo que a gente estava até discutindo também em off aqui, né, da profissionalização. Sem nenhum advogado por trás, para saber como é que tá o contrato, se pode, não pode fazer, se tem que acionar, não tem que acionar. Como que cobra, como que cobra, como que não cobra. Aí manda e-mail, não manda e-mail, fala com o cara lá, mas o cara não responde, aí o site sai do ar. Enfim, e nesse meio tempo, quando eu estava nessa plataforma, eu acabei conhecendo o Senna. Por quê? De vez em quando eu jogava para clubes, e ele jogava no meu time. Jogava na lateral direita. O Senna. Lateral direita. Imagina o Senna como lateral direita. Ele jogava na lateral direita. Só que ele jogava com a rapaziada do Pro já. E ele sempre foi monstro na gameplay. E aí ele sempre se destacava nos jogos. Jogando na lateral direita, mesmo assim ele dava assistência, ele aparecia, ele finalizava. Era o Alexander Arnold o Arnold daqueles tempos. Exato. E aí um dia... A gente, depois de uns dias ali, depois de um tempo, eu chamei ele pra jogar no amistoso, ele ganhou de mim, só que o time dele era muito monstro, tá? Ele gosta de falar que ele, não sei o quê. Eu jogava com os carinha lá de ouro, ele com Modric, Team of the Year, não sei o quê. Aí eu falei, lembra, ele fica zoando dessa história, porque eu falei, eu queria não estar em live aqui, que a gente ia jogar o dia inteiro, mano, pra você ver. Só que eu tava fazendo os conteúdos, não lembro. E aí... depois daquela semana mesmo, surgiu a oportunidade, um amigo nosso em comum, que não era amigo nosso até então, né, do Senna no caso, é um cara que, sensacional também, deu uma força nesse período, porque a gente tá falando aí de termos financeiros,
Ficar 5 meses sem receber nada, complicado. Cheque especial, nome no Serasa. E com filho no jogo já, né? E tudo mais, né? E em choque. Aí eu tenho 2 filhos, né? Tenho um filho de 14 e tenho uma filha de 8. Nessa época, 2014, tava pra nascer minha filha. Uhum. E aí, enfim, me joguei lá, quando contei aquela história, né? E aí o que aconteceu foi que o Diogão, é o nome dele, tinha me chamado pra ir na casa dele. Aí eu falei, pô, rapaziada, então eu vou encerrar daqui a pouco, eu vou lá na casa do Diogão, eu já fiz bastante tempo hoje, né? Amanhã eu tô por aí, não sei o quê. Aí o Senna mandou no chat, me envolve nessa resenha aí. Aí já... Porque ele sempre foi cara de pau desse jeito, assim. Só que, geralmente, quando os caras falavam isso, direto eu falava, não, então cola aí, pô. Não, vamos fazer então. Aí mandava as coisas pro cara, o cara, mas, putz, não vai dar, mano, porque surgiu um negócio aqui, não, porque não sei o quê. Aí, beleza. Eu moro na Zona Norte, né? O Diogo mora na extrema Zona Sul, eu moro praticamente na extrema Zona Norte. Aí colei na casa do Diogão, deu meia hora, o Senna apareceu lá. Nem acreditou, né? Meia hora, juntando tudo, deu umas 2 horas, né? Pra eu chegar até lá, a casa do Diogo. Ele apareceu lá, velho. Aí a gente ficou lá, a gente pediu uma pizza. Tava mais uma rapaziada lá que a gente tinha chamado, pediu uma pizza, era tipo meio que lançamento do FIFA. Acho que devia ser FIFA 17, provavelmente. Lançamento. Ou. Eu acho que era. Lançamento do FIFA 17, assim. Um pouquinho antes do FIFA 17, tava meio que naquele período de beta. Sim. Sabe? Aí a gente passou a noite, na madrugada lá. Tinha uns. Éramos em 6, sei lá. A gente pediu 2 pizzas, 3 pizzas. Ficamos lá jogando conversa fora, resenhando, pá. E ali meio que, tipo, já virou um dos melhores amigos, assim. Aí veio o FIFA 17. Nesse período, eu tinha saído dessa outra plataforma, voltei pra Twitch. A Twitch me ofereceu um contrato. Aí eu falei, pô, que da hora, agora vai dar pra arrumar as coisas. E aí, eu tinha um contato direto com os caras da Twitch. E aí eu conversei com eles pra eles trazerem o Senna. E você ficava até mais confortável com o que passou com você dos 5 meses lá, né? De você ter contato direto, conversar, né? Sim. Eu fundei um time nessa época também, junto com a rapaziada. Nessa época que surgiu a Netshoes, a Miners, surgiu... Na verdade era só a Miners que tinha. Tinha também o meu time, que jogávamos eu e o Senna. Uhum. E aí... Qual que era o nome? Fechou, que era de fé pra dar show, então fechou no sentido de fechou de broderagem e tal, não sei o quê. Aí a gente falou, pô, e se a gente for, né, morar junto pra gente poder fazer conteúdo e, pô, a gente é brother pra caramba, eu queria também sair da casa da minha mãe, porque durante todo esse período eu tava indo na casa da minha mãe, né, ser mais independente, dar mais espaço, privacidade pra ela. Meu irmão também já tava maior, eu tinha, o quê? Isso daí foi 2017, se eu não tô enganado. Se eu não me engano foi 2017 que a gente foi morar lá. Caraca, 2017. Daqui a pouco faz 10 anos isso aí já. Já fazem 5 já. Aí a gente... Falei, pô, 2017 eu tinha o quê? 28, né? Meu irmão com 21, né? Falei, pô, já fiquei muito tempo aqui também, né? Uhum. E agora eu tenho uma condição um pouco melhor, então dá pra eu poder ir morar fora. Falei, pô, vou morar com o cara que também tá na pegada de fazer conteúdo e de jogar e tal. E aí a gente foi morar junto. A gente morou quase 1 ano juntos ali, de janeiro até acho que novembro de 2017. E aí, pô, também, aí eu acho que foi também um período mais de deslumbramento, assim, porque a gente morava junto. E a zoeira, né? Não tem... Numa casa, pô, num apartamento, assim, top do top, porque, pô, aí depois a gente passou toda essa parte mais complicada, aí veio um pouco mais de bonança, porque aí já tinha a tranquilidade do contrato ali, né, de pagar as dívidas e tal, e aí você acaba também ultrapassando um pouco os limites, porque, por exemplo, meu filho ficou lá na casa da minha mãe mesmo. Uhum. Minha filha morava com a mãe dela, né, a gente separou e tudo mais, já antes, e aí morávamos eu e o Senna, num apartamento gigante, que era praticamente só sala, com 2 quartos, e a cozinha legal, assim. Foi quando rolou a festa, né? Foi quando... Top do top. E aí, as festas rolavam, de fato, muito, assim, no começo. Que eu acho que foi o período mais de deslumbramento, assim, de curtição, né? De falar, pô, velho. O Senna também vem de uma família
menos abastada. Então também foi um momento, acho que dele... Ele curtiu também. Como é que fala? Qual que é a palavra? De quando você meio que coloca pra fora, né? Desabafar. Desabafar nesse sentido. E aí a gente curtiu pra caramba ali. Festa, isso e aquilo, né? Enfim, sabe como que é essa vida. E já puxando esse gancho, já que você falou dessa parte do fechou, né? Quero conhecer um pouquinho da parte do competitivo do Laise. Como é que foi essa parte de jogar profissionalmente e competir aí, que montou a equipe? Naquela época ainda era WL, a forma de ranking, né? Conta um pouquinho pra gente como foi essa sua fase competidora, pro player de FIFA, né? Então, eu sempre fui muito nessa parte competitiva, como a gente estava falando. E aí, num dos momentos que meu canal também teve mais desenvolvimento, foi no momento que eu trouxe a Liga dos YouTubers. Não sei se você conhece, mas é o campeonato. E antes eu já tinha feito porque lá no começo do YouTube tinha a rapaziada que era do Play e a rapaziada que era do Xbox. Então você tinha o Draco, o Crocô, o Mu, o Adolfo, a rapaziada era do Xbox. Todo mundo que veio na ordem cronológica parecida com a sua, né? Essa rapaziada que já tava ali, começou ali também. Eu acho que eu comecei depois desses caras aí. E eles eram do Xbox, eles tinham lá uma copinha, acho que era Copa dos YouTubers que eles chamavam. Que eles jogavam e tal, o Crocô tinha sido acho que bicampeão e tal. E aí eu montei uma do Play, porque eu tinha um Play. E a gente fez a copinha, sensacional, não sei o quê. Aí eu falei, quer saber, velho? E se eu meio que juntasse os dois, né? Porque eu acredito muito nisso também, Vini, que é o quê? Às vezes não, na grande maioria das vezes, não dá pra você só ficar esperando alguma coisa acontecer, a oportunidade acontecer. Você tem que, você cria um negócio aqui que vai aparecer lá na frente, e aí você, entra lá na frente. Então, eu falei, peraí, será que não é uma oportunidade também de fazer, tudo ser legal? Oferecer um conteúdo legal para quem tá assistindo, a gente poder fazer uma resenha da hora, a gente poder desenvolver o cenário, a gente poder trocar ali informações, figurinhas, talvez o inscrito que é do meu canal conhecer o seu canal que não conhecia, Sim. O canal do outro que vai conhecer o do outro. Hoje a gente chama isso de collab, né? Fazer uma collab. O collab. A gente não tinha, era outro patamar de marketing. Aí eu falei, será que... Aí eu falei, eu vou organizar essa parada. Só que eu fiquei pensando, eu sou um dos melhorzinhos aqui, né? Como que a rapaziada, como que eu convenço a rapaziada a participar, né? A participar. Quando vem de baixo pra cima é mais resistente, né? Peraí, já sei. Vou resolver tudo. O único trabalho dos caras vai ser jogar. E editar o vídeo e postar no horário, mas até o horário e tudo mais. Aí me reuni com o Junior Lima, que é designer. Faz as miniaturas aí, as melhores miniaturas do YouTube. Hoje em dia trabalha com o Castanhari, trabalha comigo, trabalha com o Adolfo, trabalha com uma galera monstra. E aí ele fez toda essa arte, a gente fez meio que o modo carreira, sabe quando tem lá o calendário assim? Né, que tinha, então aí a gente colocou lá, tem Joe, Laise e Adolfo, Crocô e Draco, não sei quem e tal. E aí organizei isso tudo, só que essa parte, eu gosto de dizer, nem foi tão difícil assim, embora tenha sido difícil. Mas difícil é sempre relacionamento, né? Sempre pessoas. Mas assim, de uma maneira geral, não tivemos problemas, todo mundo muito unido ali, todo mundo muito na pegada, até porque né? não tinha financeiro. É o que a gente falou lá, 10 anos atrás, praticamente, não tinha esse lado de negócios, no sentido de ganhar dinheiro, ficar milionário, coisa pensava do tipo. em ficar rico. Não, a gente queria, eu quero que mais pessoas, mais inscritos, para que mais pessoas conheçam meu trabalho, para que mais pessoas aqui estejam conosco, mais pessoas continuar o trabalho, curtam com a gente, para a gente continuar o trabalho, para que mais pessoas venham conhecer o trabalho. Mas não tinha uma coisa, meu Deus, vamos ficar aqui trilhardários, até porque não tinha grana, era simplesmente pela paixão. E aí, organizei a parada, calhou que eu ainda consegui ser campeão da Liga dos YouTubers, e aí, já deu um outro... pedigree ali pra minha gameplay. Depois, no outro ano, eu não organizei, porque aí já estava também na correria com várias outras coisas. O pessoal organizou, participei, fui campeão de novo. E aí ela foi maior também. A final que eu fiz foi contra o Milk, o pior gamer do mundo.
No terceiro ano eu não participei, que a final foi no cinema e tudo mais, por conta dessa questão mais emocional, mais ausente e tal, não joguei. E aí, entre essas duas ligas de youtubers, eu não lembro se foi entre as duas, eu acho que foi, eu joguei um campeonato internacional chamado Fatal, organizado pelo Bateson, que é um streamer e youtuber lá da gringa. E hoje, se você joga FIFA, ele tá até com um kitzinho dentro do jogo, né? Exatamente. E aí ele fazia esse campeonato lá, tipo, que era meio que uma liga de youtubers que os caras faziam lá, tinha um determinado aspecto que ele organizava. E aí ele fez um global. Então, ele fez rapaziada da América do Norte, rapaziada da América do Sul, Europa, Ásia. E aí o pessoal se organizava, então teve um campeonato, meio que um qualificatório de cada região para depois ir pro Mundial do Fatal aí, né? E aí eram 3 caras que se classificavam na América do Sul. Então eu lembro que tinha o Fred, que foi inclusive o contato dele para falar conosco, porque o Fred falava inglês ali, morava e conhecia o pessoal. O Draco, o Crocô, não lembro se o Mu participou, o Afinco acho que participou, enfim, eu consegui uma das vagas. E aí fui pro campeonato mundial, só que tudo à distância, não é tipo, vou pro campeonato mundial, vou lá pra Londres, a gente vai jogar. Não, todo mundo à distância. Aquele delay, aquele, né? Aquela coisa de doido, daquele jeito. E aí, eu acho que era oitavas de final que já começava assim. Se classificaram 16 caras, oitavas de final, mata-mata. Aí passei nas oitavas, aí passei das quartas, passei das semis, cheguei na final contra o Dirty Mike. Hoje ele faz conteúdo nos campeonatos da EA, chama Michael Labella. As análises dele são ótimas, inclusive. E aí eu não lembro quanto foi o primeiro jogo, Vini. Mas eram 2 jogos, porque ia um no seu canal e o outro ia no outro canal. Não lembro quanto foi o primeiro jogo, se a gente empatou, o que aconteceu. Eu só lembro que a gente, no jogo de volta, eu ganhei dele de 7-1, mano. Nossa senhora. Ganhei dele de 7-1, velho. E eu lembro que eu tava tão focado, mas tão focado, que eu tava com o fone, aí eu tava jogando, né? Porque eu joguei em off, né? Não tava fazendo live nem nada. Tava levando a sério, né? Não, levando totalmente a sério. Eu falei, pô, que oportunidade do caramba e tal. E aí eu joguei tão focado, escutando minha música ali dentro do jogo, gravando minha gameplay. Eu acho que eu não gravei minha reação. Eu acho que eu gravei, mas eu tava em silêncio. Que... até polêmicas, né? Depois eu fui olhar, ele tava mandando mensagem no Skype, quando tava, sei lá, 4-1. Que ele tava falando, pô, já tá bom. Pô, mano. Nossa, sério? Pô, mano, foi você tá verdadeiro vendo mais sentido Brasil e Alemanha, né? Que o pessoal, não, calma, vou parar de fazer gol. E quando acabou o jogo que eu fui ver, eu falei pra ele, pô, mas nenhum momento eu te respeitei. Eu tô jogando na moral, o que demonstra respeito é que eu tô jogando. Se você começar a fazer embaixadinha, começar a driblar, aí é complicado, né? Mas tá fazendo gol jogando ali. E aí, acho que eu tenho até salvo até hoje essa conversa lá. E aí eu lembro que ele falou, eu falei, mano, se você ficou bravo com uma coisa aí, peço desculpas, mas, mano, eu joguei na moral. Em nenhum momento eu te respeitei de fazer uma coisa provocativa. Pra mim, jogar sério até o final é o respeito. Senão, pô, peraí, você não é capaz? Então, eu vou tirar o pé aqui? Não, vou jogar porque você é capaz e acontece. Às vezes eu tomo goleada, às vezes você toma goleada, faz parte. Que é o que muito acontece no FIFA, né? Até, pô, você pode tomar de goleada de um cara que é muito abaixo de você, que não explica, mas... Exato. Mas acontece. E aí eu ganhei esse campeonato, eu já tinha ganhado das ligas dos youtubers. E eu lembro que eu fiz uma série também antigamente, essa parte competitiva era... Ficou tudo bem com você e com o Mike lá? Ele levou de boa? Eu acho que ficou. Por mim, pelo menos, não teve problema. Né? Depois a gente se encontrou, eu não lembro se a gente se encontrou assim. Eu já vi ele em vários eventos, mas não lembro de ter encontrado. Acho que eu encontrei ele, nos cumprimentamos, tranquilo, mas nunca tocamos no assunto, né? Ficou em off. Ficou em off, deixa pra lá, esquecemos. Ou não, né? Ou não. E aí, antigamente, não era pela Weekend League, né? Você entrou no assunto da Weekend League. Não era pela Weekend League. Tinha a Interactive World Cup. FIFA Interactive World Cup, que era FIWC. E pra você se classificar pro FIWC, acho que foi FIFA 15 isso. Você tinha que fazer 90 jogos. Todos os times, você tinha uma parte no menu lá que você entrava. Todos os times eram iguais. Então todos os times tinham não sei quantos atacantes, não sei quantos meias, qualidade de jogador igual também. Isso, todo mundo era 85 geral. Certo?
A única coisa que mudava era que a altura do jogador era preservada, então o Ibrahimovic continuava sendo Ibrahimovic, com a face, o tamanho dele. E se eu não estou enganado, eu não lembro se perna fraca e skills também era a mesma coisa. No modo geral, hoje 85 é tudo igual, é 4-4, meio campo, então, atacante é 5-4. Eu não lembro se era. Mas aí, beleza. E aí eu fiz uma série, tá lá no meu canal também, jogando esses 90 jogos. Cara, eu fiquei invicto até acho que o jogo 80, se eu não me engano. E a rapaziada... E você tinha que ganhar os 90? Geralmente sim, porque se você não ganhasse, o outro cara tava ganhando. Porque você tinha, sei lá, 4 vagas pra América do Sul. Nossa. Então era todo mundo jogando. E aí os caras criavam um ano. O cara perdeu entre o jogo 30, então começa outra conta. E vai. Caraca. Começa de novo, 90 jogos. Aí tinha uma data lá específica, né? E aí todo dia eu trazia no meu canal, sei lá, 3 joguinhos. Né? Sei lá, tinha um mês porque assim. Se jogar mais vai colapsar. Que, mano, nessa complica. época, hoje em dia, você tem mais essa clareza em termos de esporte, você tem esse lado mais do psicólogo, que vai trazer uma parte mais trabalhada no seu mental, você tem um coach, você tem várias outras. Tem toda a estrutura que antigamente era no vamos que vamos, né? A minha estrutura era, liguei o videogame, coloquei pra gravar, pra cima. sentei aqui do jeito que eu gosto, bora que bora. Tamo aí. E aí, fui jogando. E aí eu tava com o Lira esses dias, né? Ele tava falando que ele me conheceu nessa época, inclusive, que ele adorava acompanhar essa parte, porque ele também é super competitivo, Sim. ele também é do competitivo. E ele também tava jogando nessa época, eu não sabia que era ele, mas tinha um Wendel Lira lá no ranking e tal. E aí eu lembro que eu perdi, acho que, sei lá, no jogo 84, no jogo 85, assim, eu perdi acho que 2 partidas, não consegui me classificar. Mas sempre... Por perder 2 das 90 não conseguiu se classificar. Não lembro se foram 2, tá? Mas é muita loucura. Foram 2, 3, sei lá. E aí já não dava mais tempo. Não é que não dava mais tempo. Como eu tava fazendo 3 vídeos por dia e tudo mais, não era a minha prioridade. Pegar outra conta e jogar, né? Pegar outra conta e jogar, porque eu falei, mano, não vou sair, eu vou continuar aqui na minha pegada. E aí, né, também era competitivo isso daí, essa parte competitiva. Aí no 16 a gente ainda não tinha também, não lembro o que rolou. Acho que não teve essa parte do FWC. Não, teve, só que eu fui convidado. E aí eu acabei perdendo pro Webinho, acho que nas quartas de final. Se não me engano, os campeões foram o Spider, o Miguel e o Lucas Rap naquela temporada. E eles foram lá pra... Não sei se foi em Paris, se foi em Londres o campeonato. E aí no 17 a gente teve então a introdução da Weekend League, com 40 jogos e tudo mais. E essa parte, assim, foi muito legal. Eu, infelizmente, não consegui ir para um qualifier ou para o Mundial em nenhum dos FIFAs. Muito também por conta desses altos e baixos, no sentido de... aí na hora do vamos ver, eu tava ali mais ausente. Aí, beleza, não, então vamos lá. Aí não conseguia, não tinha gameplay, por exemplo, para chegar. Mas eu tava muito do lado do Senna, né? Sim. Porque a gente tinha a equipe também juntos. E o Senna talvez seria o melhor jogador, talvez do mundo, assim, naquela época. Porque inclusive ele ganhou um Gfinity. Sim. Não sei se você sabe, com todos os caras do mundo. Os top e os caras falaram que era a nossa conexão e tal, óbvio, né? Sempre o maior pro menor sempre vai querer bater. Então o cara da Europa que tem mais estrutura, em tese... tem mais poder aquisitivo, país de primeiro mundo, vai falar que na realidade é a internet do terceiro mundo, da América do Sul. Sendo que estava lag para os caras, estava lag para a gente. Ponto. Mas beleza. E eu lembro que inclusive o Senna tinha conseguido classificação, só que ele não tinha visto. Eu não consegui. E aí lá fui eu, porque eu também estava ali, né? Tava como manager, estava como coach, estava como CEO, estava como pro player, tava o pacote todo. E aí eu lembro que, pô... É o exército de um guerreiro só, né? Eu presa. E aí eu lembro que, pô, eu peguei a grana no meu próprio bolso, paguei lá o despachante pra gente poder resolver essa parada. E eu não lembro o que aconteceu. Eu acho que o visto chegou... ou o visto não foi aprovado, ou o visto chegou só depois do campeonato. E aí perdemos essa oportunidade. Oportunidade que no 18 a gente conseguiu. Até porque eu acho que não era para os Estados Unidos, né? Era em Londres, então não havia necessidade de visto. No 18 também não consegui. No 17 tem uma passagem legal, inclusive, que eu não consegui para o Qualifier, eu não consegui para
pro Mundial, mas eu fui o primeiro brasileiro a pegar 40-0 e ficar em primeiro lugar No ranking no mundial. ranking mundial naquele final de semana. Então, por um final de semana, Você eu foi fui o melhor do mundo. melhor do mundo, vamos dizer assim. E, pô, eu lembro que... Porque faz parte, porque como futebol, o FIFA também é muito momento, né? Sim, Tem uma semana que a gente tá jogando cara, muito, no final de semana pode mudar alguma coisa e... eu sempre fui um cara que gostei muito de jogar com esses caras que tem mais custo-benefício, assim. Não tanto de Cristiano Ronaldo e tal. Então, pô, a gente jogava com o Lukaku, Cavani, Thiago Silva. Meu lateral era um Kurzawa, mano. Bem jogava fraquinho. muito com em 5 Mertens. Esses Sim, dois... Mertens. E, pô, foi um marco muito legal, assim. Eu lembro aquele dia no chat, assim, eu não lembro quantas pessoas haviam, nem é o fator principal, mas eu lembro que, caraca, eu tava ali jogando e o chat não dava pra ler nada, porque era todo mundo TLZ, o Team Lies, né, que é a nossa brincadeira da torcida e tal. E aí eu lembro que, pô, nesse final de semana, eu jogava geralmente em 3 contas, eu jogava 120 jogos por final de semana. Que aí cá entre nós é loucura, né? Cá entre nós é um pouquinho de loucura. Pra quem não sabe, aí dá umas 13 horas, 12 horas cada conta, umas 36 horas ali. E ali, meu, sem respirar. Sexta, sábado e domingo, fora a resenha, fora, né? E aí, eu lembro que eu comecei nas minhas 2 contas, comecei com a minha primeira, perdi, sei lá, no 5º, 6º jogo. Só pra fazer um parênteses, hoje você consegue jogar em 15 contas com jogos que a gente tem, hoje que é 20, né? Hoje eu jogaria o quê? São 20 jogos, 6 contas, né, naquela época. Aí, eu fui pra minha conta. E aí eu lembro que, pô, era todo mundo no Discord. Era eu, Senna, o Crocô, o Draco, não lembro quem mais tava no Discord, se o Deira tava, enfim. Aí comecei a jogar, ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 10... Ali pelo jogo 15, vou procurar, pum, ia aparecer na época, né? Senna, José Senna. Aí, não lembro, acho que ele saiu, eu saí. E aí, os caras do Discord, tô com medo e tal. E aí... Estão casando partido, né? Tô com medo, não sei o quê. Quem que saiu aí, não sei o quê. Você, eu? Tá louco, se ele quiser, eu vou pro arrebento. Sei lá, daquele jeito dele. Aí eu falei, você acha que não? Que eu não vou não, pai? Tá maluco? Se eu te pegar de novo aí, mano, você pode ter certeza que vai dar bom pra você e tal. Né? Tirando assim, zoando. Mas, pô, eu tava preocupado, não sei ele, né? Eu acho que ele tava preocupado, pode falar que não, mas... Aí, pum, mas fui os dois procurar. sabiam o nível dos dois, né? Não, fui procurar. Aí, pum, Senna de novo. Aí, mano, ele foi pro jogo, eu falei, não vou dar pra trás aqui, meu parceiro. Não dei pra trás, fui pro jogo. Ele fez 1-0, acho que era, sei lá, 20 minutos. E lá e cá. Eu empatei a 70, aos 80, assim, virei o jogo. Aí ganhei dele. Colinha dos 90? Não, aos 80. Aí ganhei dele. Aí, eu lembro que isso daí foi sexta-feira. Aí fechei 15, né? Aí no sábado joguei na moral e tal. Não tinha feito 40-0 ainda, naquele FIFA. Aí joguei sábado na moral e tal. Terminei outra conta, deixei 25 pra fazer no domingo na minha terceira conta. Aí comecei o domingo, na terceira conta, jogando ali, não sei o que. Aí eu lembro que eu fiz 15 jogos, fiquei 30-0. E nisso já todo mundo, não, porque na Austrália já é 40. Não, porque não sei o que, parabéns pelo 40-0, não sei o que. Já começa a zicar, né? Já começa. E, pô, nessa época, no FIFA 17, tinha um negocinho, pô, quando você ia jogar, você ficava meio com a barriga meio, sabe, naquele frio na barriga e tal, porque, pô, tava valendo pontuação pra qualifier e tal. Aí falei, quer saber, rapaziada? Terminou os 30. Eu lembro que era final de NBA, era acho que GSW e Cavaliers estavam jogando, acho que era jogo 7. Eu falei, quer saber, rapaziada, eu vou assistir o jogo, depois que terminar eu volto. A gente termina esses 10 jogos aí, nesse pagode. Fui lá, assisti o jogo, acho que o Cavaliers foi campeão, se não me engano, naquele ano. Bons tempos. Aí, voltei. E, mano, quando eu voltei, tipo, eu desliguei a live, quando eu voltei, todo mundo lá. Foguinho, 40-0 já é realidade. Tá, vamos. Aí, pô, jogo 31. Ganhei. Jogo 32. Ganhei. Jogo 33. Tava, sei lá, perdendo de 2-0. Virei, de alguma forma. Jogo 34. E, rapaziada, vamos. Aí, fiz os 39. No jogo 40,
né, já tava top 100, já tava tudo certo, Já jogo tava. 40. Eu tinha jogado 39 na moral, velho. No jogo 40 me entregaram a partida, velho. Nem ferrando. Me entregaram a partida. E, pô, eu não gosto que entregue, porque, primeiro, nem todo mundo tem essa possibilidade de receber uma entregadinha. Sim. Eu acho que é muito sacanagem. Desbalanceia, tá ligado? né? De uma certa forma. Desbalanceia. E, pô, eu também naquele ponto ali, eu posso, às vezes, falar alguma coisa que, pô, eu poderia me colocar em evidência ou querer defender o meu lado. Mas eu acho melhor ir pelo todo, Sim. pela comunidade. Porque nem todo mundo que tá jogando lá na casa, que não é influenciador, não é jogador de FIFA, vai ter essa mesma possibilidade. Tem alguma Fala, rapaziada, possibilidade pô. de quem tava te assistindo, torcendo por você ali, ter entrado na partida e... Então, eu vou chegar lá. Vou chegar lá. O que aconteceu? Eu falei, pô, rapaziada, eu precisava. E tinha um outro fator também, além de tudo. Você tinha um ranking pelo número de pontos. Porque várias pessoas pegavam 40-0. O que diferenciava se o cara estava em primeiro, em segundo, terceiro colocado. fazia mais Você gol, tinha meio menos que. gol. Tinha meio que uma pontuação lá que você ia gerando. E quando o cara quita, você fica com uma pontuação baixa por aquela partida, já que. Não jogou ela inteira. O cara né? não jogou ela inteira, não contou lá, sei lá, posse de Escanteio, bola, ponto, escanteio, tarará, lá a pontuação. Aham. E de fato, tinha sido um cara que me acompanhava todos foi? os dias. Porque ele falou que ele tava preocupado de cair minha conexão, de acontecer alguma coisa e tal. Tá mais preocupado que você. Não, e eu lembro que eu falei, putz, vai ser um jogaço, porque ele toda vez a gente se enfrentava, todo weekend a gente se enfrentava. E aí naquele dia ele entregou. Ah, você já sabia quem era até Já sabia, porque tava todo dia na live. E tava uma galera na live, né? E aí foi isso. Então, e tem uma ultrapassagem legal também, que foi do Senna. Que depois que eu terminei, ele falou pra mim que ele, depois da derrota dele, que ele ficou caçando, mano, o tempo inteiro pra mim. Porque aí quando acabou o jogo, aí eu comecei a aloprar também. É né? lógico, né? Eu falei, e aí, ô pato aí, ó, não sei o quê. Ele foi caçar pra Eu tentar falei pra revanche, você né? e tal. Mano, ele falou que ele ficou me caçando o tempo inteiro. Ele falou que tinha jogo, que ele tava ganhando. Ele aí quitava pra... eu tava ganhando, aí o cara quitava. Ele tava ganhando, ele quitava pra me caçar, velho. Filho da mãe. Ele só queria descontar. Não, ele queria Tava na descontar febre, de né? jeito. E, enfim, aí no 18, também peguei 30, não lembro, acho que era 40 ainda naquela época. 40 também, mas não fui. No 19 foi o que eu menos gostei, enfim. E agora que eu tô de volta. Ah, ativa de verdade, né? E a Fechou, competir, que né? você lembrou do time, foi um projeto que eu comecei lá atrás. Só que eu falei, pô, peraí, eu acho que eu tô me dedicando a muitas coisas e tô perdendo um pouco do foco. Sem contar que eu acho que ainda hoje a gente tem essa profissionalização do cenário, né? Que a gente tá correndo atrás para de fato desenvolver mais. E aí, pô, se entrar lá no Twitter, tem lá um post de 5 anos atrás, eu falando que eu considerava que o cenário ainda era muito embrionário e que era muito difícil fazer acontecer de fato e que por conta disso era uma pena, mas eu ia ter que de fato encerrar as atividades ali do time, porque eu não tinha condições de manter a questão salarial e de manter todas as coisas. Então eu paguei todo mundo certinho, ficou tudo certo. Até porque é ditado popular, né? Como se diz, quem faz tudo não faz nada, né? Exato, eu falei, quer saber, eu vou voltar e vou focar mais nas minhas coisas. Quem sabe um dia, futuramente, eu tenha condições de fazer diferente ou de influenciar de uma outra Fechou maneira. 2.0. Quem sabe ela não volta aí em breve, né? Então ficou pelo caminho, mas é uma época que eu guardo muito lembrança, assim, de ser algo bem bacana que aconteceu na minha vida. Não, com certeza. E puxando esse gancho aí, Laís, que você deixou, né, de momento, vamos comentar um pouquinho daquela parte que você falou Porque quando você se trabalha com a imagem, ainda mais com live, ainda mais com essa base de fãs, principalmente do FIFA, quando ele te acompanha mesmo, ele é apaixonado, ele tá com você e não te larga. Acontece de, poxa, a gente não tá tão bem, não quero abrir live hoje, e o pessoal fica te cobrando, né? Sim. O pessoal não quer saber se o que você tá fazendo no seu dia a dia ali. Você tá ali, você faz parte do dia dele e ele quer te ver no almoço dele ali almoçando e isso, entendeu? Do almoço, pô, se você não tá lá, você falhou, entendeu? Sim. E eu acho que a gente acaba recebendo muita energia, porque a gente lida com muitas pessoas, né? Sim. Então é muita troca de energia ali. E tem muitas da parte também que não são só flores, né? Tem tudo essa parte da psique, do estar bem, né? Sim. Então comenta um pouquinho pra gente dessa parte, né? Então, isso foi algo que eu fui compreendendo mais ao longo do tempo e aprendendo a lidar melhor com isso. Porque, de fato, quando você falou da falha, eu sempre levei muito por esse lado. Pô, falei com a rapaziada, pô, velho,
cara, me decepcionei, pô, Aí manda pra você lá, hoje você me decepcionou, não, aí, você falhou comigo. Aí eles falam, caraca, mano, aí mexeu comigo mesmo, né? Me bate, mas não fala uma coisa dessas. E aí, eu acho que durante muito tempo eu senti essa cobrança e talvez eu não tenha conseguido lidar muito bem com isso. Óbvio, além de outras coisas minhas, pessoais mesmo, né? De desenvolvimento em termos emocionais, levou muito tempo para eu poder procurar ajuda profissional de uma terapia ou algo do tipo, assim. Porque eu sempre também tive muito receio, sempre tive um pouco de preconceito de, pô, eu tenho que resolver sozinho isso. A gente vem de uma geração que psicólogo era coisa pra doido, né? Exato. E aí você olha, você às vezes falava, pô, já passei por tanta coisa, velho. Hoje que eu tenho uma condição mais favorável, o que tá faltando, velho? E aí você começa a se comparar às vezes, né? Sim. Pô, mas a outra pessoa tem às vezes muito menos recurso financeiro, por exemplo, e não fica aqui num estado tão negativo como eu estou naquele momento. E isso também é ruim, porque também não vai adiantar. É uma situação que você comentou agora que eu lembrei muito do depoimento do Whindersson que ele deu agora, porque é o que ele fala, né? Pô, a gente que tem dinheiro, tem saúde, tem tudo, por que eu tô assim, né? Exato. Eu posso estar assim, e né? aí eu ficava também entrando nesse ponto, assim, de falar, caraca, mano, não é justo, né, velho? Tem tanta gente que, pô, às vezes está ali já nos momentos mais finais da vida, que gostariam de mais dias, e, pô, o que eu tô fazendo com meus dias e tal, e aí, cobrança nesse sentido. Também, pô, história de vida, né, desafios que aconteceram, coisas que você olha pra trás e fala, pô, gostaria de ter feito diferente e tal. Mas, de novo, né, pra você poder lidar com isso, você tem que se conhecer melhor, você tem que ter um autoconhecimento, você tem que trabalhar mais isso. E hoje eu tenho mais tranquilidade, assim. Hoje, antes de vir pra cá, inclusive eu postei no Insta, falando que eu tava me sentindo ansioso pra caramba, mas que era mais um dia, que eu ia fazer o que eu tinha que fazer e depois, se fosse o caso, dar uma relaxada, sei lá, ia correr, meditar, fazer alguma coisa pra lidar com essa questão. Mas hoje é uma coisa que eu vejo, noto, registro do tipo, beleza, hoje eu não tô tão legal, né, emocionalmente falando. Sim. Beleza, segue o jogo, tá ligado? É uma coisa tipo, caramba, mano, eu preciso entender o que foi, ou caramba, mano. Aí você já traz um outro problema que é, então eu não vou no meu compromisso. Aí depois você já tá, putz, eu falhei no compromisso e um tá... problema viram 300 e aí começa a bola de neve, né? E por vários momentos eu ouvi isso. Eu acho que é uma coisa que provavelmente eu vou lidar pra sempre. Eu acho que todo mundo também passa por fases assim. A questão é como é que é a sua resposta, né? Sim. E hoje tem mais tranquilidade pra poder falar e poder lidar com essas coisas de forma mais aberta, peito aberto mesmo, sem ter algum tipo de... É muito importante. E queria pegar desse gancho pra você falar o que você falaria pra alguém que tá nessa parte, nesse começo, ou pro próprio Fifalize que tava lá nesse começo, se descobrindo, entendendo que parte que era essa da fase dele, de se afastar um pouco, de pensar um pouco mais nele. Que dica você daria para ele poder levar isso de uma forma melhor? Eu acho que assim, com mais saúde, né, o também? primeiro ponto, Vini, é se a pessoa está com pensamentos muito negativos, tem um telefone para você poder conversar com alguém. É essencial você poder conversar com outras pessoas, né? O número do telefone é 188. Simples e fácil. Antes de qualquer coisa, conversa, troca ideia, não tem nenhum problema. Se você não está se sentindo bem, não tem nenhum problema você também conversar com alguém. E eu acho que, no meu caso, tem muito dessa parada. Eu estava lendo um livro esses dias que fala sobre educação, chamado A Raiva Não Educa, Acalma Sim. Né? A calma educa, né? Mas eu gosto de falar que a calma sim. Que fala muito da questão do respeito e da questão das nossas criações, que vem na realidade das criações dos nossos pais, que vem das criações dos pais deles. E hoje, né? Efeito dominó, né? Quando você olha assim pro nosso, não só pro nosso país, mas pro mundo, né? Essa questão às vezes de ódio que existe, da questão mais negativa, enfim, de tentar entender um pouco, né? A questão do mundo e de que maneira que você se coloca. Trazer um pouco de racionalidade, né? Não só racionalidade, mas de você se respeitar onde eu quero chegar. Se eu acredito que a cor mais bonita é azul e você acredita que não é por conta de você acreditar que eu tenho que, vamos dizer assim, mudar o meu raciocínio, né? Ir com a manada é onde eu quero deixar. E não que você precise mudar o meu pensamento também. Exato. O meu exemplo talvez não tenha sido muito bom, mas eu quero dizer... vamos colocar uma coisa mais clara. Por exemplo,
Imagina lá quando a gente era moleque, né? Não sei se a molecada de hoje em dia ainda é assim, mas, pô, tinha essa coisa de você ficar com uma menina e de você, sei lá, começar a namorar com essa menina, vamos supor, certo? Deixar isso no ar. Uhum. E aí tinha esse negócio de... E se a menina te trair? Né? De você ficar ali com a rapaziada. Então, às vezes quando você é moleque, você acaba indo lá e você fala, não, já vou me garantir aqui. Agora que tá acontecendo, ela tá com outra, agora não tá comigo. Já vou me garantir aqui qualquer coisa, né? Já falo que eu tava também com outra, não sei o que lá e tal. Tem que sair por cima, Só que né? Exatamente. Tem que sair por cima. Só que não é uma coisa que eu acreditava. E por várias vezes, às vezes, quando eu era moleque assim, eu fazia alguma coisa que eu não acreditava, nesse sentido, principalmente. Né? Não tô nem falando de outros assuntos como, sei lá, drogas ou algo do tipo. Muito nessa questão, mas às vezes sentimental mesmo da coisa. Porque tá todo mundo aloprando um cara, eu vou aloprar social, também um cara. Imposição social nisso, tá ligado? É uma pressão social que acaba surgindo ali no momento que quando você vê, você já foi levado, né? Eu falei, mano, mas eu não acredito nisso, tá ligado? E se fosse eu na situação da pessoa que os caras tão zoando e tirando e tal, tá ligado? E se fosse eu na situação do relacionamento, como a gente citou agora? E se fosse eu ia começar a pensar nisso. Só que aí eu ficava, caramba, mano, mas como que eu faço então? Porque, pô, essa pressão social que existe é muito complicada. Eu não acredito nisso, mas às vezes então eu vou ser excluído por isso. E levou um tempo até eu descobrir que é isso mesmo. Se você acredita nisso e eu acredito no outro, legal. A gente pode continuar sendo amigo, ou eu não concordo, mesmo assim. Hoje eu até lido melhor com isso. Em termos de conseguir respeitar esse outro ponto também, de não me afastar ou algo assim, né? E ao longo do tempo foi algo que eu fui, né, trabalhando mais, como eu estava dizendo, e óbvio, outras coisas assim acontecem na vida que você fala, pô, falei aqui, pô, poderia ter sido melhor ali e tal. Então, sua pergunta foi sobre o que eu poderia falar. Eu acho que, primeiro, todo mundo erra. Todo mundo erra. Ainda mais nesse mundo de Instagram, de YouTube, que é tudo lindo, né? Lindo, maravilhoso. Não acredite porque não é realidade, né? A gente só mostra o que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar só um lado lá e, pô, ninguém sabe o que tá acontecendo ali de barra acontecendo por trás. E aí eu me incluo nisso, né? Quando a gente fala, pô, e aí, mano, qual é que é? Pô, velho, tá traindo aí o movimento, hein, velho? Ô, seu vagabundo, não sei o que lá e tal. Você não sabe o que tá acontecendo lá. Então, de ter um pouco mais de empatia nesse lado, de olhar um pouco pro lado e depois você olhar pra si, e também ter essa noção de que todo mundo erra. Não é porque você às vezes errou com alguma coisa que você é o pior cara do mundo, etc. Se você fez algo que, pô, foi muito sério, né, de você fazer uma coisa muito séria, relaxa. Se você, pô, faltou no compromisso, se você, sei lá, se você enviar o presente de aniversário do seu amigo, coisa do tipo, acontece principalmente isso, dessas coisas, né? E às vezes isso dá um gatilho para uma outra coisa. Sim, que dá vou te falar que acho que é a parte mais difícil, porque é muito difícil, porque o maior passo que precisa ser dado é essa parte do egoísmo. A gente é muito egoísta na forma mais pura da psique, né? Digamos assim. A gente, quando a gente vai raciocinar, tá pensando eu, né? A gente pensa no eu primeiro, pra gente poder começar a raciocinar, não é assim também. Porque, puta, não, aniversário do cara eu dei presente pra ele, não deu pra mim, por exemplo. Então mas, pô, na próxima vez não vou dar, né? Faz a sua. Você tá dando presente porque você quer ter o presente de volta. Você não tá dando presente pra receber o presente de volta, né? Exato. Esse é um excelente raciocínio. E isso foi algo que eu fui também, né, desenvolvendo ao longo do tempo. E porque se você se deixar levar pela vida, né, porque todo mundo fala, porque, olho por olho, dente por dente. Calma, talvez não seja assim. Nem assim. Faz a sua caminhada, tá ligado? E eu acho que é importante, então, ter isso em mente. E um outro ponto não dá mais pra mudar o passado. Não tem o que você fazer, parça. Já foi, né? Se você errou muito duro também, parça, vai lá, pede desculpas. Se foi uma coisa muito séria, faz a sua parte, paga o que você tá devendo, resolve, né? Com a humildade, com a tranquilidade, e enfrenta os pontos, porque isso também foi um outro ponto. Várias vezes, ao invés de enfrentar essas situações, eu dei uma fugida para alguma outra coisa. Eu fui, sei lá, me retrair, fiquei recluso. Muitas vezes o próprio videogame é uma situação dessa, você vai se esconder atrás do jogo, entendeu? Ou às vezes você trabalha pra caramba, porque você não quer enfrentar um lado da sua vida, por exemplo. Quer enfrentar dificuldade, né? Entendeu? Então você vai pra onde é mais confortável. Tem gente que vai, sei lá, pra bebida,
Tem gente que vai fazer algumas outras coisas. No meu caso, eu ficava mais recluso, na minha, sozinho. Né? O que era também um fator ruim, porque aí você tá sozinho, aí sua mente ali, né? É que é o grande fator que eu acho que acaba impactando nossa comunidade, né? Porque tem muito pessoal que joga game que vai se refugiar no game mesmo, vai passar ali, o dia tem 24 horas, vai passar 20 horas do dia jogando videogame. Sim. Pra não ter que pensar naquilo, tem que só ficar pensando no objetivo do jogo e quando ele vai ver, vai dormir, acorda e volta para aquele mundo e tenta levar de uma forma que aquilo não está existindo com ele, né? E só tá evitando. Ele tá mas ele só tá evitando e vai acontecer, né? Então, assim, enfrenta. Se tiver que chorar, chora. Se tiver que rir, ri. Né? Uma coisa que eu tenho pensado muito é aproveita a vida. Aproveita não no sentido de só curtir a vida. Aproveita no sentido da palavra de se dar 100%. Você vai, então, trabalhar? Trabalha 100%. Você vai curtir com a família? Curte, não ficar no celular e tal, com seus filhos. Você vai ver o jogo? Vê o jogo 100%. Você vai... Curte a parada, mano. Aproveita a parada. Vive o momento, né? Porque o tempo tá passando. A gente falou, né? 5 anos atrás. Pô, eu fui lá postar um vídeo no canal esses dias e aí apareceu o canal do Senna, inclusive. Ele tinha um canal ali e aí eu entrei lá pra ver os vídeos. 5 anos atrás. Parecia que foi ontem, velho. 5 anos atrás. Pô, eu tô com 33, eu olho, meu filho tá com 14, velho. Parecia que foi ontem, eu tava ali na escola e tal. Eu lembro, mano, de resenha da escola. Literalmente foi semana passada. Tava saindo da escola com o pessoal indo jogar bola e... Pô, ia comprando lá o isopor lá de 5 quilos. Comprando o isopor de 5 quilos. Caraca, velho. Sem enchendo salgadinho. Hoje já come salada, já come outra coisa. E aí eu penso muito nisso também. Eu acho que também tem esse fator, assim, de olhar e falar, pô, o que eu tô fazendo com a minha vida, né? E acho que esse ponto do autoconhecimento é importante até pra você estar de acordo. Porque acho que a pior coisa que eu gostaria é de chegar, sei lá, no final dela e olhar pra trás e falar, putz, mano, queria ter feito isso. O arrependimento, né? Ter esse arrependimento. Só que hoje, por exemplo, tem 33 anos, né? Tava falando com a minha mulher esses dias sobre exatamente esse assunto. E aí eu falei, pô, gostaria de saber melhor dessas coisas quando eu fosse mais novo? Sem dúvida, poderia ter aproveitado ainda mais, né? Mas ainda bem que já tô sabendo agora. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver, né? Espero que muitos anos, mas, pô, aí dá pra fazer... Tem coisa que a gente tem que aprender na pele, né? Experiência por experiência, né? Tem pessoas muito inteligentes, como eu sempre costumo dizer, que elas conseguem aprender muito só observando, com o erro dos outros, né? Que digamos assim. São os feras e os brabos. Mas eu até ouvi um negócio esses dias que quando você erra, não basta você pedir desculpas, né? Que você tem que trabalhar pra você corrigir o erro, porque senão é muito fácil. Eu errei... Pô, desculpa. Aí daqui a pouco eu erro de novo da mesma forma. Então sua desculpa não tem peso, né? E assim, óbvio, é essencial pedir desculpas. Não tô falando que não tem. O que eu tô falando é que você tem que agir também, velho. E aí é que tá o grande ponto. Porque aí às vezes você enfrentar os seus medos. Aí é você enfrentar uma situação adversa. Aí é você enfrentar uma situação que você não sabe o que vai acontecer. Pra quem é muito... racionalizador, controlador no sentido de pão, queijo e tal. Mas eu acredito que o importante de tudo é você conseguir olhar e falar, mano, se eu tivesse que ir embora hoje, eu ia tranquilo, porque as coisas que eu tinha pendentes eu resolvi, a minha caminhada está sendo uma caminhada da hora e eu tô no caminho, no que eu acredito. Ah, mas tal pessoa acredita que é isso. Ah, mas tal pessoa faz isso. Legal pra elas, velho. Eu admiro, aquele sentimento de papel cumprido, né? O sentimento de paz, exatamente. E aí, assim, em todos os pontos. É o que eu tô procurando na minha vida, assim. No meu trabalho, na minha relação com as pessoas que eu amo, no meu desenvolvimento, na minha caminhada, no sentido de... Cara, não adianta eu querer acelerar o processo. Eu tô fazendo faculdade, mas não adianta eu querer fazer tudo, entendeu? Tem que esperar o tempo, os semestres passarem pra eu conseguir concluir a parada. E assim, aproveita esse meio tempo, curte essa parada, tá ligado? Com certeza. E já aproveita, né, decide aproveitar o momento. Conta pra gente um pouquinho do Lyze versão 2022, 2023 aí. Boa. E o que a gente pode esperar, né? O que a gente pode... A gente viu passado, presente. Agora vamos falar um pouquinho também do futuro, que é planejamento. A gente tem toda a nossa parte de estruturação de como é que a gente vai fazer nossa carreira, né? Porque nossa carreira tem que ser premeditada, né? Tem que pensar como é que vai ser
Conta um pouquinho pra gente do que o Lais, como criador de conteúdo, tá planejando pra esses anos aí. Eu tenho trabalhado de uma forma mais curta, né? Eu tenho, de fato, planejamento, tenho várias ideias na minha cabeça para o futuro, mas o foco nesse momento eu estou de volta para o competitivo, então tenho me dedicado bastante, aliado à questão da criação de conteúdo. Então, assim, bem consciente de que, cara, eu vou dar meu máximo e não é que eu não quero, mas talvez o máximo não seja o suficiente para estar lá, mas eu vou dar o meu máximo, eu vou para cima e eu vou fazer tudo que eu puder para de fato me qualificar e de fato poder disputar os campeonatos. Isso é um ponto. Em termos de criação de conteúdo, a gente voltou com o canal do YouTube agora fazem 2-3 semanas e acho que agora estamos num ritmo legal assim de não só conteúdos, mas da equipe, da pegada. Tem alguns detalhes ainda para resolver, né? Tô ainda acertando um último detalhezinho e aí, óbvio, tem acontecido muitos testes pra gente ir acertando, né? A máquina ali, a fábrica de conteúdo, como eu costumo dizer. E em breve também quero voltar a trabalhar com os meus coachings, com os meus cursos, com essa outra parte do competitivo voltado para auxiliar outras pessoas também. Tem muita gente que sempre me pede dicas e me pede informações. Quero voltar lá com meus tutoriais do canal, eu quero voltar com cursos. Eu quero saber se o pequeno Laizinho lá já tá no curso já ainda tá não, mas já ele tá tá no Fifinha, porque antes ele era do Free Fire, né? Entendi. Aí agora não sei o que aconteceu, acho que deu uma caída no Free Fire, não sei como é que tá, ele não tá muito na pegada. Aí ele e os amigos dele têm jogado bastante. Toda hora ficou falando banqueta, não sei o que e tal. E aí estão acompanhando sempre também lá o meu trabalho e direto tá jogando também. Mas é uma coisa que eu não imponho não. Tem que ser natural, né? É natural. Se ele quiser, obviamente eu vou estar ali pro que ele precisar. Não só na questão de gameplay. É uma grande vantagem estratégica assim que ele tem. Talvez, né? Mas aí tem que ver se ele vai querer seguir esse caminho. Se ele precisar, eu vou estar ali do lado dele. Porque muitas vezes a gente pensa assim, mas... nem todo mundo quer seguir esse ponto profissional, tem que ser bom. Muitas vezes a pessoa só quer curtir e jogar ali tranquilamente. Não tem nenhum tipo de cobrança da minha parte, assim. Mas eu acho que ele também acompanha, né? A outra parte do que a gente começou o podcast falando aqui, o papo falando, que foi o papo de não é só você curtir. O curtir, na realidade, ele acompanha talvez... o bastidor, né? Então ele tem um pouco da noção ali do dia a dia, da pegada mesmo, de ficar ligado, que também é bastante trabalho, né? E aí qualquer cara que trabalha com isso vai ter sempre bastante trabalho, né? Pode ser do tamanho que for, né? Não tem. Vai ter bastante trabalho. Tem por fugir. É o caminho. Então, se ele quiser, eu vou estar por lá. Se não quiser também, tá tudo certo. Pode seguir seu caminho aí, que eu sempre vou apoiá-lo. Perfeito. Esses foram os papos, Lázaro. Gostou? Muito bom, meu velho. Muito obrigado por ter participado aqui. Quando quiser, tamo aí, que tem bastante história aí pra contar. Com certeza. Tamo junto demais. Valeu. Valeu, rapaziada.